Campos Gerais do Paraná, inverno de 2023. Marcelo Volkov criava gado isolado a 18 quilômetros da estrada mais próxima, acompanhado apenas por Boris, 95 quilos de puro músculo, um alabai da Ásia Central, linhagem que seus avós russos trouxeram nos anos 1920, porque sabiam que certos predadores exigiam cães criados especificamente para matar lobos. Quando algo começou a destroçar o gado com força desproporcional, deixando pegadas que alternavam entre 4 e 2 patas e arranhões, a quase 3 metros de altura nas árvores, Marcelo percebeu que não estava enfrentando fauna catalogada. A criatura tinha 2,40 metros de altura quando ereta, inteligência que desafiava instinto animal, e já eliminara fazendas inteiras em regiões próximas sem deixar sobreviventes. Mas desta vez, o predador escolheu a propriedade errada, porque alabais não foram criados para pastorear ovelhas. Foram forjados em combate contra os lobos mais letais da estepe russa. E o que caçava nos vales nebulosos da Serra da Esperança estava prestes a descobrir por que essa raça específica é considerada o pior pesadelo de qualquer criatura que ouse ameaçar seu dono. Esta é a história de um confronto onde linhagem ancestral de cão de guerra encontrou manifestação física de lenda eslava. E apenas um sairia vivo. Estamos prestes a alcançar 1000 inscritos, o que nos permitirá continuar a desenterrar essas histórias. Inscreva-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, porque isso não acontece apenas no Brasil. Todas as serras da América Latina têm encontros como este que ninguém relata. Quais segredos sua região guarda? Marcelo Volkov acordava sempre às 5 da manhã, não por disciplina, mas porque o corpo já não tolerava mais que isso de sono. Aos 58 anos, carregava nas articulações o peso de 3 décadas trabalhando terra dura e nos olhos fundos a marca de 7 anos dormindo sozinho em uma cama que ainda cheirava, em certos dias de umidade alta, ao perfume de lavanda que Irina usava. A casa de pedra e madeira rangia com o vento que descia da Serra da Esperança, um som constante que ele aprendera a ignorar, como se ignora o próprio batimento cardíaco. Levantava devagar, pisando nas tábuas frias do assoalho, e ia direto à janela da cozinha verificar se Boris ainda estava lá. O alabai sempre estava, deitado de lado, cabeça erguida, olhos amarelados fixos na linha escura da mata que começava 300 metros abaixo do morro. Quando Marcelo batia de leve no vidro, o cão movia apenas as orelhas, nunca desviando o olhar do perímetro que guardava desde que o sol se punha. A rotina era invariável como a sucessão das estações. Marcelo preparava café preto em um bule de alumínio amassado, comia pão com banha de porco e saía para verificar o gado antes que a luz plena revelasse os vales completamente. Boris o seguia a exatos 3 metros de distância, nunca mais perto, nunca mais longe, movendo-se com a economia de energia de um predador que sabe que a caça pode durar horas. O cão pesava 95 quilos de músculo compacto, sob pelagem branca e cinza, e tinha cicatrizes que contavam histórias que Marcelo preferia não revisitar em voz alta. O confronto com a onça parda em 2019, quando Boris perdeu um pedaço da orelha esquerda, mas arrancou metade da garganta da felina. A briga contra 7 cães selvagens que tentaram derrubar um bezerro recém-nascido, que terminou com 3 cães mortos e Boris sangrando por 11 feridas diferentes, nenhuma grave o suficiente para impedi-lo de voltar para a luta. Marcelo não possuía armas de fogo, escolha que mantinha por razões que envolviam um primo morto aos 16 anos e uma espingarda calibre 12 que disparou quando não deveria. Confiava em facões, em armadilhas de aço forjado que ele mesmo ajustava nas trilhas, e principalmente em Boris, cuja capacidade de detectar ameaças beirava o sobrenatural. A fazenda se estendia por 400 hectares de terra acidentada, morros cobertos de araucárias centenárias e vales onde a geada se acumulava em camadas que demoravam até meio-dia para derreter completamente. 3 riachos de água tão fria que doía nos dentes cortavam a propriedade de leste a oeste, formando poças escuras onde o gado bebia e onde, segundo seu Nestor, o ucraniano de 84 anos que vivia 9 quilômetros serra abaixo, coisas antigas se escondiam quando a luz do dia as queimava. Marcelo nunca dera crédito completo a essas histórias, embora as tivesse ouvido desde criança.
Seu avô, Dmitry Volkov, fugira da Revolução Russa em 1921, desembarcara em Paranaguá com uma mala de roupas puídas e 3 filhotes de alabai escondidos em um engradado de madeira. Trouxera os cães porque, segundo dizia, lobos russos não respeitam cercas nem rezas, e homem sem cão de guarda é homem morto esperando a hora. Dmitry morrera em 1963, mas a linhagem dos Alabai continuara, mantida com a teimosia de quem preserva a tradição que o mundo moderno considera obsoleta. Marcelo caminhava entre as cercas de arame farpado verificando os postes, contando cabeças de gado, observando o comportamento dos animais com atenção que vinha de décadas de experiência. Bois nervosos significavam onça próxima. Bois agrupados em círculo apertado, olhando todos para a mesma direção, significavam algo pior. Naquela manhã de junho, com o nevoeiro ainda grudado nas copas das araucárias e a temperatura beirando 0 grau, o gado estava calmo. Pastavam dispersos, alguns deitados ruminando, vapor saindo das narinas como pequenas chaminés vivas. Marcelo contou 53 cabeças no pasto norte, número correto. Seguiu para o pasto leste, onde mantinha as novilhas prenhas separadas. Boris começou a farejar o chão com mais intensidade perto do bebedouro de pedra, focinho colado na terra, movendo-se em círculos cada vez mais largos. Marcelo parou, observando. O cão não rosnava, não latia, mas o pelo do dorso estava eriçado em uma linha que ia da nuca até a base da cauda. Marcelo conhecia aquele sinal. Significava que algo estivera ali recentemente, algo que deixara cheiro que Boris reconhecia como ameaça. Ele se abaixou ao lado do cão, examinando o chão batido ao redor do bebedouro. A terra estava marcada por dezenas de pegadas de gado, mas entre elas, quase imperceptível, havia uma impressão diferente. Maior que pegada de cão, formato vagamente canino, mas com dedos longos demais, marcas de garras fundas na terra compactada. Marcelo passou a mão sobre a impressão. Estava fresca, a umidade da terra ainda não evaporara completamente. O que quer que tivesse deixado aquela marca passara ali durante a noite, talvez há apenas algumas horas. Boris continuava farejando, movendo-se agora em direção à cerca que delimitava o início da mata nativa. Marcelo o seguiu, coração batendo um pouco mais rápido que o normal. Aos 58 anos, ele conhecia a diferença entre preocupação de fazendeiro e o tipo de medo que vem do instinto, da parte do cérebro, que ainda lembra como era ser presa. O que sentia agora estava mais perto do segundo. A mata começava abrupta, como se alguém tivesse traçado uma linha imaginária onde a civilização terminava e outra coisa começava. As araucárias davam lugar a embuias retorcidas, xaxins gigantes e taquaras que formavam paredes impenetráveis de bambu. A luz não alcançava o chão da floresta mesmo em dias claros, e naquela manhã de nevoeiro espesso, a escuridão começava a menos de 5 metros da borda. Boris parou exatamente na linha da cerca, recusando-se a avançar. Não era comportamento típico. O cão já entrara naquela mata dezenas de vezes perseguindo rastros, nunca demonstrara hesitação. Mas agora estava parado, tenso, focinho apontado para a escuridão entre as árvores, um rosnado baixo e contínuo, vibrando na garganta. Marcelo seguiu a direção do olhar do cão. Não viu nada além de troncos cobertos de musgo e névoa se movendo entre as sombras, mas sentiu uma presença. Não física, não algo que pudesse ser apontado ou nomeado, mas a sensação inequívoca de estar sendo observado por algo que não piscava. Ele permaneceu ali por quase 1 minuto, imóvel, respiração formando nuvens pequenas no ar gelado. Boris não se movia, não desviava os olhos. Então, de dentro da mata, veio um som. Não era rosnado de animal conhecido, não era grito de ave, não era vento nas árvores. Era algo entre respiração pesada e rosnado gutural, grave demais para vir de garganta de tamanho normal, carregando uma qualidade metálica que fez os pelos da nuca de Marcelo se eriçarem. O som durou 3 segundos e cessou. Silêncio absoluto retornou. Nem pássaros, nem insetos, nem o farfalhar de folhas. A floresta inteira parecia estar prendendo a respiração. Marcelo deu 2 passos para trás, devagar, sem virar as costas para a mata. Boris recuou junto, mantendo a distância de sempre, mas agora, posicionado ligeiramente à frente,
colocando o próprio corpo entre Marcelo e a linha das árvores. Só quando estavam 15 metros distantes da cerca, Marcelo virou e caminhou de volta para a casa, passo firme, mas rápido. Não correu. Sabia que correr de predador é convite para a perseguição. De volta à casa de pedra, Marcelo trancou a porta pela primeira vez em meses. Boris entrou com ele, coisa que raramente acontecia durante o dia, e se posicionou na frente da janela da cozinha, olhando na direção da mata. Marcelo preparou mais café, mãos tremendo levemente, e se sentou à mesa de madeira maciça que pertencera ao avô. Precisava pensar com clareza. A pegada no bebedouro, o cheiro que fizera Boris eriçar os pelos, o som vindo da mata. Isoladamente, cada elemento poderia ser explicado. Onça parda deixava pegadas grandes. Cães selvagens híbridos existiam na região. Sons estranhos ecoavam diferente em manhãs de nevoeiro. Mas a soma dos três, combinada com o comportamento de Boris, formava um quadro que Marcelo não queria montar completamente, porque se montasse, teria que admitir que algo estava errado de forma que não se encaixava em explicações racionais. E Marcelo Volkov, descendente de russos práticos que sobreviveram a revoluções e invernos assassinos, preferia fatos a superstições. Mas fatos estavam começando a apontar para conclusões que nenhum homem-são desejaria alcançar. A mudança aconteceu 17 dias depois, em uma madrugada de lua nova, quando a escuridão era tão completa que a linha entre céu e terra desaparecia. Marcelo acordou não com som, mas com a ausência dele. O silêncio era denso, antinatural, como se alguém tivesse colocado a fazenda inteira dentro de uma redoma de vidro. Nem o vento nas araucárias, nem o canto noturno dos bacuraus, nem o farfalhar distante de taquaras. Nada. Abriu os olhos no escuro do quarto, deitado imóvel, cérebro ainda processando o que o tirara do sono. Então, ouviu Boris. O rosnado era diferente de qualquer som que o cão já produzira, grave e contínuo, vibrando em frequência tão baixa que Marcelo sentia mais do que ouvia, como se o chão da casa estivesse tremendo. Levantou da cama, pés descalços no assoalho gelado, e caminhou até a janela. Boris estava do lado de fora, parado no centro do terreiro, corpo totalmente rígido, cabeça baixa, pelos do dorso eriçados formando uma crista que ia da nuca até a cauda, olhos fixos na escuridão em direção ao pasto leste. Marcelo acendeu o lampião a querosene, mãos trêmulas, ajustando o pavio até conseguir chama estável. A luz amarelada iluminou o interior da casa em círculos trêmulos, projetando sombras que dançavam nas paredes de pedra. Calçou as botas de couro sem amarrar os cadarços, vestiu o casaco de lã grossa que cheirava a fumaça de lenha e suor velho, e pegou o facão de cabo largo que ficava pendurado ao lado da porta. A lâmina tinha quase 50 centímetros, afiada em pedra de amolar até o fio cortar papel com o próprio peso. Abriu a porta devagar. O ar externo entrou como lâmina de gelo, cortando o rosto, queimando os pulmões. A temperatura devia estar abaixo de zero. Boris não se moveu quando Marcelo se aproximou. Não desviou os olhos da escuridão, apenas intensificou o rosnado quando o homem ficou ao seu lado. Marcelo ergueu o lampião, tentando enxergar além do círculo fraco de luz. O terreiro estava vazio. As cercas dos pastos eram linhas negras contra o negrume maior da noite. Nada se movia. Então o cheiro chegou. Forte, penetrante, impossível de ignorar. Não era odor de animal morto em decomposição, embora tivesse elementos disso. Não era almizcle de predador, embora carregasse aquela nota de advertência territorial. Era algo entre os dois, acrescido de componente metálico, quase ferroso, que grudava na parte de trás da garganta e provocava náusea imediata. Marcelo cobriu o nariz com a manga do casaco, respirando pela boca, mas o gosto do cheiro persistia. Boris fungou uma vez, focinho contraído, e o rosnado aumentou de volume. O cão deu 3 passos em direção ao pasto leste, parou, olhou para trás verificando se Marcelo o seguia. Marcelo seguiu. Cada passo no terreno coberto de geada fazia barulho de vidro sendo triturado. A luz do lampião balançava com o movimento, criando ilusões de movimento nas sombras. A cerca do pasto leste estava a 50 metros. Marcelo a alcançou em menos de 1 minuto que pareceu durar meia hora. O que viu, quando a luz do lampião finalmente iluminou o pasto,
transformou o medo indefinido em terror concreto. 5 novilhos estavam mortos, não abatidos, destroçados. O mais próximo jazia de lado, garganta não cortada mas arrancada, um buraco irregular do tamanho de 2 mãos abertas, onde antes havia pescoço e traqueia. A cabeça estava quase separada do corpo, pendurada apenas por tiras de carne e pele esticadas. Sangue formava poça escura que refletia a luz do lampião como espelho sujo. As costelas do lado direito estavam expostas, quebradas para fora, revelando a cavidade torácica vazia. Algo arrancara o coração e os pulmões com tanta força que fragmentos de órgãos estavam espalhados em um raio de 3 metros. Marcelo se aproximou cambaleante, bile subindo na garganta, forçando para baixo com esforço consciente. Os outros 4 novilhos apresentavam ferimentos similares, gargantas destruídas, costelas abertas, vísceras espalhadas seguindo padrão quase circular, como se o que quer que os matara tivesse trabalhado metodicamente, sem pressa, escolhendo onde dilacerar. O lampião tremeu na mão de Marcelo quando ele percebeu o detalhe que tornava tudo ainda pior. Um dos novilhos, macho castrado de quase 400 quilos, estava a 80 metros dos outros, morro acima, em terreno íngreme coberto de pedras soltas. Não havia caminhado até ali ferido, havia sido arrastado. O rastro era inconfundível, largo sulco de terra revirada, capim arrancado, pedras deslocadas e principalmente a trilha contínua de sangue que começava no ponto onde o animal fora morto e subia a encosta em linha quase reta. Marcelo seguiu o rastro com os olhos, calculando mentalmente a força necessária para mover aquele peso por aquela distância em terreno inclinado. Nenhuma onça conseguiria. Nenhum bando de cães teria coordenação para arrastar presa daquele tamanho sem deixar pegadas múltiplas ao redor. Mas ao redor do novilho arrastado havia apenas um tipo de marca, pegadas. Grandes, profundas, espaçadas de forma irregular, começando caninas, mas mudando de formato conforme avançavam. Em alguns pontos pareciam pegadas de cão gigante, 5 dedos com garras, almofadas plantares bem marcadas. Em outros, as marcas se alongavam, dedos ficavam mais separados, garras mais profundas, como se o que as deixara alternasse entre andar em 4 e 2 patas. Boris não se aproximou dos cadáveres. Permaneceu a 10 metros de distância, corpo tenso, focinho apontado não para os novilhos mortos, mas para a linha da mata que começava 30 metros além do ponto onde o animal fora arrastado. Marcelo ergueu o lampião, forçando a vista. A mata era parede negra, impenetrável mesmo com luz, mas então viu as marcas na araucária que crescia exatamente na borda da floresta. 4 sulcos verticais, paralelos, profundos o suficiente para expor a madeira clara sob a casca escura, começando a 2 metros e 80 centímetros do chão e descendo até 1 metro e 70. O que quer que tivesse feito aquilo, não subira na árvore. Ficara ereto, alcançara aquela altura e arrastara as garras para baixo com força suficiente para cortar casca de 15 centímetros de espessura. Marcelo se aproximou da árvore em passos lentos, Boris acompanhando mas mantendo distância segura. Quando chegou perto o suficiente, viu os tufos de pelo preso nos galhos mais baixos. Cinza escuro, quase preto, pelos grossos e oleosos, mais compridos que pelo de cachorro, mais densos que pelo de lobo-guará. Arrancou um tufo com a mão trêmula e o cheirou. O odor era o mesmo que impregnava o ar ao redor dos cadáveres, concentrado, sufocante. Guardou o pelo no bolso do casaco, iluminou o chão ao redor da araucária. As pegadas circulavam a árvore, depois seguiam em direção contrária, afastando-se da mata, contornando o pasto em arco largo. Marcelo a seguiu com a luz do lampião, coração acelerando conforme percebia a direção que tomavam. As pegadas circulavam o pasto leste, desciam a encosta do morro, cruzavam o terreiro onde Boris montava guarda e subiam em direção à casa de pedra. Marcelo começou a correr, botas batendo no chão gelado, lampião balançando violentamente, sombras dançando como figuras embriagadas. Boris correu à frente, chegando primeiro ao terreiro. As pegadas estavam ali, ao redor da casa. Circulavam a construção inteira, passando pela janela do quarto, pela porta dos fundos, pelo depósito de lenha, completando volta completa antes de seguirem de volta em direção à mata. Marcelo parou na frente da porta principal, respiração entrecortada, vapor saindo da boca em jatos rápidos. A criatura estivera ali,
caminhara ao redor da casa enquanto ele dormia, observando, escolhendo ângulos de aproximação, testando defesas, a ideia de que algo inteligente o suficiente para planejar, grande o suficiente para arrastar 400 quilos, forte o suficiente para arrancar gargantas de animais de 1 tonelada, estivera a metros de distância, enquanto ele jazia inconsciente e vulnerável, provocou onda de pânico tão intensa que Marcelo precisou se apoiar no batente da porta. As mãos tremiam incontrolavelmente. O lampião quase caiu. Boris pressionou o focinho contra a perna dele, som baixo e reconfortante vibrando no peito massivo do cão. Marcelo respirou fundo 3 vezes, forçando racionalidade de volta ao cérebro inundado de adrenalina. Precisava pensar. Precisava entender o que estava enfrentando. Porque agora não havia dúvida. Não era ataque aleatório de predador. Era algo direcionado, intencional, escalando. Quando o sol nasceu 2 horas depois, Marcelo havia arrastado os cadáveres dos novilhos para longe da casa, empilhando-os em uma depressão natural do terreno que usava como descarte de carcaças. Urubus começariam a chegar em poucas horas. Ele fotografou as pegadas com uma câmera digital velha, mediu os sulcos na araucária com fita métrica, coletou mais tufos de pelo. Documentação. Evidência. Para quem ele ainda não sabia. Mas o impulso de registrar era mais forte que a lógica. Guardou tudo em uma caixa de metal no depósito. Então alimentou Boris com carne seca e arroz, verificou se o cão tinha ferimentos e se sentou na varanda da casa, observando a linha da mata, enquanto a luz plena do dia transformava a paisagem em algo quase normal. Quase, porque agora Marcelo sabia que a normalidade era ilusão, que algo impossível existia naquela terra, que matava não por fome, mas por algum impulso que ele não compreendia, e que escolhera ele, especificamente, como próximo alvo. Durante o dia, enquanto o sol subia e a temperatura alcançava míseros 8 graus, Marcelo tentou contato com o mundo externo, ligou o gerador a diesel, carregou a bateria do telefone via satélite que usava para emergências e tentou ligar para o filho em Curitiba, caixa postal. Tentou ligar para a polícia de Prudentópolis. Atendeu um investigador entediado que anotou ataque de fauna silvestre, possível onça parda ou matilha de cães ferais, e disse que enviaria relatório para o IBAMA. Prazo estimado de resposta: 15 a 30 dias. Marcelo desligou sem discutir. Sabia que mesmo se alguém viesse, mesmo se examinasse os cadáveres e as pegadas, a conclusão seria a mesma. Ataque animal. Arquivado. Esquecido, ele estava sozinho naquilo, sozinho com Boris, com a fazenda de 400 hectares que de repente parecia pequena demais, exposta demais e com a certeza crescente de que a criatura voltaria. Não era questão de se, era questão de quando. A noite chegou rápido, como sempre chegava em junho naquela altitude. Marcelo trancou todas as portas, verificou as janelas, acendeu lampiões em todos os cômodos. Colocou facões em locais estratégicos, um na cozinha, um no quarto, um na sala. O rifle de pressão calibre .50, que normalmente ficava guardado, foi carregado e apoiado ao lado da cama. Sabia que não serviria contra algo do tamanho que as pegadas sugeriam, mas ter a arma próxima trazia a ilusão de controle. Boris não saiu de dentro da casa. Comeu pouco, bebeu menos e se posicionou na porta, olhos fixos na escuridão, além da janela. Marcelo tentou dormir às 10 da noite. Às 11 ainda estava acordado, ouvindo cada som, cada rangido da madeira, cada sopro de vento. Meia-noite passou. 1 da manhã. 2. O cansaço finalmente começou a vencer o medo. Suas pálpebras pesaram. A consciência começou a escorregar. Então, Boris explodiu. Não rosnado gradual, mas latidos furiosos, alto, ecoando dentro da casa de pedra como tiros de canhão. Marcelo levantou de um salto, coração disparado, pegando o facão antes mesmo de processar completamente que estava acordado. Boris estava na janela da cozinha, patas dianteiras apoiadas no parapeito, latindo para algo do lado de fora. Marcelo correu até lá, lampião na mão esquerda, facão na direita. Iluminou o terreiro, vazio. Iluminou a cerca mais próxima. Nada. Boris continuava latindo, focinho apontado para a lateral da casa, onde ficava o depósito de lenha. Marcelo foi até a janela do quarto que dava para aquele lado. Ergueu o lampião. A luz fraca alcançou a parede externa de madeira do depósito. E então ele viu uma sombra, grande e massiva, se movendo ao longo da parede,
não caminhando, mas deslizando, como se testasse a estrutura. A forma era errada. Ombros largos demais, membros longos demais, cabeça grande demais. Por 3 segundos, a sombra parou exatamente sob a luz e Marcelo viu o perfil. Alto, muito alto. Corpo que parecia oscilar entre postura quadrúpede e ereta. Focinho alongado, mas crânio desproporcional. Então a criatura se moveu com velocidade explosiva, desaparecendo da luz, e Marcelo ouviu o som. Garras arrastando na madeira externa da casa, som agudo, metálico, deliberado, circulando, testando. Boris arrancou pela casa, latindo e rosnando, seguindo o som que se movia ao redor das paredes externas. Marcelo o seguiu, lampião em uma mão, facão na outra, incapaz de fazer qualquer coisa, além de testemunhar. O som completou o circuito da casa, passou pela porta dos fundos, parou. Silêncio absoluto. Boris parou de latir, mas manteve o rosnado, corpo tremendo de tensão. Marcelo esperou, suor frio escorrendo pelas costas apesar da temperatura gelada. 1 minuto. 2, 3. Nada. Então, distante vindo da direção da mata, o mesmo som gutural que ele ouvira semanas atrás. Respiração pesada, rosnado metálico, grave demais para ser natural. Durou 5 segundos e cessou. A criatura estava se retirando. Por enquanto, Marcelo ficou acordado o resto da noite, sentado na cozinha, Boris ao seu lado, ambos olhando para a escuridão além das janelas. Quando o sol finalmente nasceu, ele saiu e encontrou as marcas. 4 sulcos verticais, profundos, na porta de madeira dos fundos, alcançando a madeira nua sob a tinta descascada. Recado, aviso, demonstração de poder. Marcelo passou os dedos sobre as marcas, sentindo a profundidade, e entendeu que estava em guerra. Marcelo dirigiu até a propriedade de seu Nestor na manhã seguinte, deixando Boris de guarda na fazenda com instruções que o cão parecia compreender perfeitamente. Não se afastar da casa, latir ao menor sinal de movimento anormal e sobreviver até o retorno do dono. A caminhonete Ford F-1000 de 1987 chacoalhou pela estrada de terra por 50 minutos, atravessando 3 pontes de madeira precárias e contornando buracos que em época de chuva se transformavam em crateras intransponíveis. A propriedade do ucraniano ficava em vale mais baixo, protegido por morros de todos os lados, com casa de tábuas pintadas de azul desbotado e telhado de zinco remendado dezenas de vezes. Seu Nestor estava no quintal alimentando galinhas quando Marcelo estacionou. O velho olhou para ele com olhos claros que já viram 8 décadas de vida naquela região e acenou com a cabeça, sem sorrir. Marcelo desceu da caminhonete carregando a caixa de metal com as evidências. Fotografias impressas em papel comum, tufos de pelo guardados em saco plástico, medidas anotadas em caderno espiral. Sentaram à mesa da cozinha simples, paredes cobertas de ícones ortodoxos e fotografias amareladas de pessoas mortas há muito tempo. Seu Nestor serviu chá preto em copos sem alça, adoçou com 3 colheres de açúcar e esperou que Marcelo falasse. Marcelo espalhou as fotografias sobre a mesa, novilhos destroçados, pegadas impossíveis, sulcos em cascas de araucária, marcas na porta dos fundos. O velho examinou cada imagem em silêncio, pegou os tufos de pelo, cheirou, esfregou entre os dedos, sentindo a textura oleosa. Seu rosto, já marcado por rugas profundas, pareceu envelhecer mais 10 anos naqueles minutos. Finalmente falou, em português carregado de sotaque que décadas no Brasil não conseguiram apagar completamente. Vov Kulaka, meu avô viu um na Ucrânia antes da Revolução. A aldeia inteira foi, como diz, dizimada. 32 pessoas em 2 semanas. Homens armados com rifles, caçadores experientes, todos morreram. Sobrou só quem fugiu. Marcelo sentiu o estômago apertar. Queria que o velho dissesse que era loucura, superstição de imigrante assustado. Mas os olhos de Nestor eram olhos de homem que não mentia. O ucraniano levantou com dificuldade, artrite tornando cada movimento uma negociação dolorosa com o próprio corpo, e foi até um baú de madeira escura encostado na parede da sala. Abriu com chave pequena que carregava no bolso, vasculhou entre documentos velhos e objetos envoltos em pano e voltou com um livro fino de capa de couro gasto. Abriu em página marcada com fita desbotada. O texto estava em cirílico, incompreensível para Marcelo, mas as ilustrações não precisavam de tradução. Desenhos à tinta preta mostravam criatura bípede massiva, corpo coberto de pelos, focinho alongado,
Garras desproporcionais. Embaixo de cada ilustração, anotações manuscritas em tinta marrom, que poderia ser sangue diluído. Seu Nestor traduziu, voz baixa quase reverente: caça apenas em lua nova ou quando lua está coberta. Evita prata, água corrente profunda, fogo em grandes quantidades. Mata não por fome, mas por maldição que carrega. Não pode ser morto por bala comum. Precisa prata abençoada, ou fogo que queime até virar cinza, ou decapitação completa. Marcelo ouviu cada palavra sentindo o peso de séculos de medo ancestral cristalizado em conhecimento transmitido de geração em geração. Perguntou a única coisa que importava: como seu avô sobreviveu? Nestor fechou o livro devagar, dedos tremendo levemente. Não sobreviveu. Morreu na terceira semana. Mas antes disso escreveu tudo o que viu, tudo o que aprendeu. Meu pai trouxe o livro quando fugimos em 1937. Disse que conhecimento era a única herança que valia a pena carregar. O velho se levantou novamente, foi até a prateleira onde ficavam ícones religiosos e pegou algo envolto em pano de linho. Desenrolou com cuidado. Era facão de lâmina larga, cabo de chifre de veado, e o metal tinha tom acinzentado diferente de aço comum. Lâmina forjada com prata. Meu pai fez antes de morrer. Disse que um dia alguém precisaria. Nunca usei, nunca precisei, mas agora... Estendeu a arma para Marcelo. O peso era diferente, mais pesado que facão normal, e a lâmina refletia a luz de forma opaca, sem brilho. Marcelo segurou o cabo, sentindo a textura fria do metal através do chifre polido. Nestor continuou, voz mais firme agora. Se for enfrentar, não enfrente sozinho. Não enfrente sem preparação. E, principalmente, não subestime. Vovkulaka não é animal, é inteligente. Aprende, adapta. Se você ferir e não matar, ele volta mais cauteloso, mais perigoso. Tem que ser morte completa. Decapitar, queimar, não deixar nada que possa regenerar. Marcelo quis perguntar se regeneração era possível, mas a expressão no rosto do velho cortou a questão antes que formasse. Claro que era possível. Tudo era possível agora que a realidade mostrava fissuras grandes o suficiente para o impossível vazar. Guardou o facão de prata embrulhado no pano de linho, agradeceu com aceno de cabeça e voltou para a caminhonete. A viagem de retorno durou uma eternidade comprimida em 50 minutos. Cada curva da estrada revelava paisagem que de repente parecia hostil. Cada sombra de araucária escondia a ameaça potencial. Marcelo dirigia com os olhos divididos entre a estrada e o retrovisor, medo irracional, mas persistente, de que algo grande e rápido pudesse estar seguindo o veículo. Quando chegou de volta à fazenda, Boris o recebeu com latidos de alívio, circulando a caminhonete, verificando se o dono estava inteiro. Marcelo desceu, acariciou a cabeça massiva do cão e entrou na casa carregando o facão de prata. Colocou a arma sobre a mesa da cozinha e ficou olhando para ela por longos minutos. Lâmina forjada com metal que, segundo lendas seculares, poderia ferir o que bala comum não alcançava. Parecia loucura. Mas loucura era também acreditar que criatura de 2,5 metros que arrastava 400 quilos morro acima pudesse existir, e essa loucura deixara evidências físicas impossíveis de negar. Marcelo decidiu aceitar as regras do jogo que não escolhera jogar. Se a realidade permitia que lobisomem existisse, então permitia também que prata o ferisse. Lógica interna de pesadelo, mas lógica ainda assim. Passou o resto da tarde afiando a lâmina em pedra de amolar, repetindo movimentos que aprendera com o pai, que aprendera com o avô, linhagem de homens que sabiam que faca cega era ferramenta inútil e morte esperando acontecer. À noite, Marcelo não tentou dormir. Preparou café forte em quantidade suficiente para manter vigília até o amanhecer. Posicionou lampiões em pontos estratégicos da casa e sentou na cadeira de balanço da sala com o facão de prata no colo e Boris deitado aos seus pés. A casa rangia com o vento frio que descia da serra, sons familiares que de repente pareciam carregados de significado sinistro. Cada rangido poderia ser apenas madeira velha se acomodando com a queda de temperatura, ou poderia ser algo grande testando a resistência das paredes externas. Marcelo forçou a mente a permanecer alerta, lutando contra o cansaço que se acumulava em camadas. Boris não dormia, olhos abertos fixos na porta, orelhas eretas captando sons que o ouvido humano não alcançava.
A noite avançou devagar, minutos arrastando como horas. Meia-noite passou sem incidentes. 1 da manhã, 2, 3. A madrugada mais fria e escura, momento onde a vida humana está em ponto mais baixo e predadores sabem que vantagem é máxima. Às 3h47, Boris levantou. Não latiu, não rosnou, apenas ficou em pé. Corpo inteiro tenso, focinho apontado para a janela da cozinha. Marcelo se levantou também, pegou o facão e um lampião e caminhou até a janela. Olhou para fora. O terreiro estava banhado em luz fraca de lua crescente que começava a despontar no horizonte leste, suficiente para criar sombras, mas não para revelar detalhes. Não viu movimento, não viu forma, mas então percebeu que o silêncio estava errado. Nenhum som de insetos noturnos, nenhum farfalhar de folhas, nenhum chamado distante de corujas. A fazenda inteira estava muda, como se todos os seres vivos, exceto ele e Boris, tivessem fugido ou se escondido. E então viu as pegadas, frescas na geada que cobria o terreiro, grandes, profundas, espaçadas de forma irregular. Circulavam a casa novamente, mas agora chegavam mais perto das paredes, e em um ponto específico, perto da janela do quarto, havia marcas que indicavam que a criatura ficara parada ali, observando, por tempo suficiente para derreter a geada sob as patas traseiras. Marcelo sentiu onda de raiva pura atravessar o medo, raiva de ser caçado em sua própria terra, de ser reduzido à presa que espera o inevitável, raiva da impotência, do isolamento, da certeza de que se gritasse por ajuda, ninguém viria. Apertou o cabo do facão até os nós dos dedos ficarem brancos. Boris sentiu a mudança no homem e emitiu rosnado baixo, não de medo, mas de determinação compartilhada. Eles eram dois contra algo que lenda e experiência diziam ser imbatível, mas eram dois que não fugiriam. Marcelo tomou decisão naquele momento, parado na cozinha às 4 da manhã com facão de prata em uma mão e lampião na outra. Se a criatura queria guerra, teria guerra. Se queria sangue, encontraria resistência. Ele não era a aldeia ucraniana indefesa de 100 anos atrás. Era homem que sobreviveu 5 décadas naquela terra hostil, que enterrou esposa e continuou, que enfrentou onças e secas e invernos assassinos. E tinha Boris, 95 quilos de lealdade, transformada em músculo e dente. Nos dias seguintes, Marcelo se preparou metodicamente, reforçou armadilhas nas trilhas principais que cortavam a propriedade, mas agora usando correntes mais grossas, molas mais tensas, âncoras enterradas mais fundo. Espalhou querosene em galões de 5 litros em pontos estratégicos ao redor da casa, escondidos sob lonas impermeáveis, mas acessíveis rapidamente. Se a criatura tentasse invadir, encontraria fogo. Limpou área de 50 metros ao redor da construção principal, cortando arbustos e galhos baixos que pudessem servir de cobertura para a aproximação silenciosa. Recolheu madeira seca e empilhou próximo à varanda suficiente para manter fogueiras acesas a noite inteira se necessário. Testou o facão de prata em tronco velho, medindo profundidade dos cortes, ajustando o ângulo do golpe. A lâmina atravessava a madeira como se fosse manteiga, deixando superfície de corte lisa e brilhante. O peso era maior que facão comum, mas a distribuição era perfeita, balanceada para golpes descendentes com força máxima. Marcelo também escreveu. Todas as noites, depois de verificar as defesas, sentava à mesa com caderno espiral e caneta Bic azul e documentava tudo. Datas, horários, descrições de ataques, medidas de pegadas, comportamento da criatura, mudanças no padrão de aproximação. Não escrevia para a polícia ou IBAMA. Sabia que relatório oficial seria arquivado e esquecido. Escrevia para quem viesse depois, se ele não sobrevivesse. Para o filho que talvez nunca lesse, mas merecia a chance de saber a verdade. Para algum outro criador de gado isolado que enfrentasse o mesmo terror e precisasse saber que não estava louco, que a coisa era real, que tinha forma e massa e deixava marcas que sangue comum lavava, mas memória não apagava. Encheu páginas com letra miúda e apertada, sem floreios literários, apenas fatos apresentados com clareza de quem sabe que tempo é limitado. Guardava o caderno em caixa de metal trancada com cadeado, escondida debaixo de tábua solta no assoalho do quarto. Evidência, testemunho, última palavra de homem que enfrentou o impossível.
A criatura voltou na sexta noite após a visita a seu Nestor. Marcelo estava preparado, tinha dormido durante o dia, mantendo Boris de guarda, e ao anoitecer, acendeu 3 fogueiras em triângulo ao redor da casa, alimentando-as com lenha seca até as chamas subirem 2 metros de altura. A luz alaranjada iluminava o terreiro, transformando noite em crepúsculo artificial. Posicionou-se na varanda com o facão de prata no cinto, rifle de pressão carregado nas mãos, mesmo sabendo que serviria apenas para retardar, não para matar, e esperou. Boris ficou ao lado, tenso mas controlado, treinamento de anos impedindo que latisse sem comando direto. A criatura apareceu às 11h23 da noite, emergindo da linha da mata como sombra que ganhava solidez conforme avançava. Marcelo a viu claramente pela primeira vez sob a luz das fogueiras, e a visão completa foi pior que fragmentos imaginados. Tinha aproximadamente 2,30 metros quando se movia em 4 patas, corpo massivo coberto de pelagem cinza escura irregular, mais densa no dorso e rala no ventre, onde pele acinzentada ficava visível. Os ombros eram largos como os de urso, mas a estrutura óssea era errada. Articulações pareciam permitir movimento, além do que a anatomia normal de mamífero deveria permitir. As patas dianteiras eram híbridas entre mãos e patas, dedos longos demais terminando em garras negras curvas de 15 centímetros, capazes de agarrar e rasgar com igual eficiência. O focinho era alongado como de lobo, mas o crânio era desproporcional, largo e alto, acomodando o cérebro maior que deveria caber em predador quadrúpede. Os olhos refletiam a luz das fogueiras, em tom alaranjado avermelhado, sem piscada, fixos em Marcelo, com intensidade que transmitia, não fome animal, mas algo próximo de reconhecimento consciente. A criatura parou a 30 metros da varanda, estudando o cenário. As fogueiras, o homem, o cão, calculando. Marcelo ergueu o rifle devagar, mirou o centro de massa da criatura e disparou. O projétil de chumbo calibre .50 acertou o ombro esquerdo com um impacto audível, afundando na pelagem. A criatura reagiu não com dor, mas com irritação, sacudindo o corpo como cão sacudindo água, e o projétil caiu no chão, amassado, mas sem causar ferimento visível. Marcelo disparou novamente, acertando o peito. Mesmo resultado. A pelagem era densa demais, a pele sob ela grossa demais, e rifle de pressão simplesmente não tinha poder de penetração suficiente. A criatura emitiu som baixo entre rosnado e riso gutural, e começou a avançar. Não correndo, mas andando com deliberação de predador que sabe que presa não tem para onde fugir. Marcelo jogou o rifle de lado, puxou o facão de prata e desceu os 3 degraus da varanda. Boris explodiu em latidos furiosos, posicionando-se entre o homem e a ameaça, corpo inteiro tremendo de tensão contida esperando o comando de ataque. A criatura parou a 15 metros, avaliando a nova arma. Seus olhos fixaram na lâmina prateada e, pela primeira vez, demonstrou hesitação. Farejou o ar, cabeça se inclinando de lado em gesto quase humano de curiosidade. Então, abriu a boca revelando dentição que era pesadelo de evolução. Caninos de 12 centímetros, dentes molares achatados como de herbívoro, incisivos afiados como de carnívoro. Combinação impossível que não deveria funcionar, mas funcionava. Saliva espessa pingava das mandíbulas, formando poças no chão gelado. O cheiro que emanava da criatura era sufocante mesmo a 15 metros de distância. Almizcle animal misturado com odor metálico de sangue velho e componente de decomposição que grudava na garganta. Marcelo segurou firme o facão, pernas afastadas em postura de combate que corpo lembrava de juventude quando brigava em festas de colônia, e esperou. Se ia morrer, morreria de frente, com arma na mão, não fugindo ou implorando. Mas a criatura não atacou. Circulou, mantendo distância de 10 metros, observando Marcelo e Boris com inteligência que era quase palpável. Estava aprendendo, medindo, reconhecendo que desta vez a presa tinha garras também, mesmo que menores. Completou o semicírculo ao redor da casa, sempre mantendo as fogueiras entre ela e os 2 defensores, e então recuou, não fugindo, mas se retirando estrategicamente, fundindo-se nas sombras, além do alcance da luz. Em segundos, estava invisível novamente, apenas o cheiro persistente indicando que estivera ali. Marcelo permaneceu em posição de combate por mais 5 minutos, músculos queimando de tensão, antes de permitir que o corpo relaxasse. Boris continuou rosnando baixo por mais tempo,
só silenciando quando Marcelo deu comando verbal direto. Voltaram para a varanda em passos lentos, sem virar as costas para a escuridão. A criatura não atacara, mas também não desistira, apenas adiara, e Marcelo entendeu que a próxima vez seria diferente porque agora a coisa sabia que ele estava armado, preparado e esperando. O confronto final veio 7 noites depois, em uma terça-feira de julho, quando a temperatura despencou para 4 graus negativos e o nevoeiro subiu dos vales como entidade viva, engolindo a paisagem em branco opaco. Marcelo acordou às 2h15 da madrugada, não com o som de Boris, mas com o cheiro, penetrante, sufocante, enchendo o quarto através das frestas da janela mal vedada. Almizcle animal, misturado com odor metálico que queimava as narinas e provocava reflexo de vômito. Levantou da cama já vestido, havia dormido com as roupas por uma semana inteira e pegou o facão de prata que ficava pendurado ao lado da cabeceira. Boris estava na sala, não latindo, mas emitindo rosnado contínuo grave que vibrava nas paredes de pedra. Marcelo acendeu 2 lampiões a querosene, pegou o galão de 5 litros cheio de combustível e abriu a porta da frente. O nevoeiro era a parede branca e impenetrável. A luz dos lampiões refletia de volta, sem alcançar mais de 3 metros. A visibilidade era zero. Desceu os degraus da varanda devagar, facão em uma mão, lampião na outra, Boris colado à sua perna esquerda. O cheiro estava mais forte no terreiro, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, como se a criatura estivesse circulando na cortina de névoa, invisível mas próxima. Marcelo parou no centro do terreiro batido, virando lentamente, tentando identificar direção de aproximação. O nevoeiro distorcia sons, transformava a respiração própria em eco estranho, criava ilusões de movimento em sombras que não existiam. Boris rosnava para a esquerda, depois para a direita, depois para trás, confuso pela primeira vez desde que Marcelo o conhecia. A criatura estava usando o nevoeiro como arma, aproximando-se de múltiplas direções, testando reações, quebrando padrões de defesa que haviam funcionado antes. Marcelo sentiu o medo se transformando em raiva fria. Gritou na névoa branca, voz rouca carregando décadas de frustração acumulada. Vem, tá esperando o quê? Vem me pegar se é tão forte assim. A resposta veio imediata. Não som, mas movimento. A névoa se abriu à esquerda e algo massivo emergiu em velocidade explosiva, patas batendo no chão gelado como tambores de guerra. Marcelo teve meio segundo para reagir. Jogou-se para o lado, rolando no chão, o lampião escapando da mão e se quebrando em explosão de vidro e chamas. Boris atacou sem comando, 95 quilos de músculo e fúria se lançando contra a massa cinzenta que passava. As mandíbulas do alabai se fecharam em alguma parte da criatura. Houve grito agudo mais próximo de humano que animal, e então Boris foi arremessado 3 metros para trás com força brutal. O cão bateu no chão, rolou e levantou imediatamente, sangue escorrendo de corte profundo acima do olho direito, mas ignorando a dor, posicionando-se novamente entre Marcelo e a ameaça. A criatura recuou para a névoa, engolida pela brancura, mas Marcelo viu sangue negro pingando no chão onde ela estivera. Boris conseguira ferir. Mandíbulas capazes de quebrar ossos de onça haviam encontrado carne e arrancado pedaço. Marcelo levantou, pegou o facão que não soltara mesmo durante a queda e correu para a casa. Precisava de fogo. Fogo em quantidade que cercasse, que afugentasse, que transformasse vantagem do nevoeiro em prisão de chamas. Subiu a varanda em 2 pulos, entrou na casa, pegou 3 galões de querosene que mantinha preparados e voltou ao terreiro. Derramou o primeiro galão em círculo de 5 metros de raio ao redor da área onde estava, o líquido espalhando no chão de terra batida em linha escura. Acendeu fósforo, jogou. As chamas subiram imediatamente, criando parede circular de fogo laranja que empurrava o nevoeiro para cima, abrindo bolha de visibilidade no centro da brancura. Boris entrou no círculo, posicionando-se ao lado de Marcelo. A criatura estava lá fora, invisível além da parede de fogo, mas o som de respiração pesada, sibilante, indicava que não recuara muito. Estava observando, recalculando, adaptando. Então, veio pelos flancos. Não um ataque frontal contra o fogo, mas movimento circular rápido, testando o perímetro das chamas procurando o ponto fraco. Marcelo viu a sombra massiva se movendo na névoa além do fogo,
forma indefinida que surgia e desaparecia como fantasma. Girou, acompanhando o movimento, facão erguido, pronto para golpe descendente, com toda a força que braços de 5 décadas de trabalho braçal podiam gerar. Boris girava junto, sincronizado, rosnando sem parar. A criatura acelerou, circulando mais rápido, e então saltou. Não sobre o fogo, mas através dele, corpo massivo, atravessando a parede de chamas em arco que desafiava a física de algo tão pesado. Pelagem pegou fogo em pontos múltiplos, mas a criatura ignorou, aterrissando dentro do círculo a 4 metros de Marcelo com impacto que sacudiu o chão. Ficou ereta nas patas traseiras, revelando altura completa de 2,40 metros, ombros largos como os de homem obeso, braços terminando em garras que pareciam facas negras, focinho aberto enrosnado que expunha dentição completa. Marcelo não hesitou. Avançou com o facão, golpe horizontal, visando o pescoço exposto. A lâmina de prata cortou o ar com assovio agudo e acertou. O metal penetrou a pelagem, encontrou carne, afundou 5 centímetros no lado esquerdo do pescoço da criatura. Sangue negro jorrou da ferida quente e viscoso, espirrando no rosto e no peito de Marcelo. A criatura urrou, som que misturava dor e fúria, e algo mais próximo de surpresa, e golpeou com a pata direita. As garras pegaram Marcelo no ombro esquerdo, rasgando casaco de lã, camisa de flanela e pele em um movimento, 3 sulcos profundos que alcançaram o músculo. Dor explodiu branca e cegante, mas a adrenalina suprimiu o reflexo de recuar. Marcelo puxou o facão de volta, arrancando mais carne, e golpeou novamente, desta vez visando o peito. A lâmina acertou as costelas, deslizou entre 2 ossos, penetrou a cavidade torácica. Mais sangue. A criatura cambaleou, caindo de volta em 4 patas. Boris atacou naquele momento de vulnerabilidade. Saltou sobre as costas da criatura, mandíbulas se fechando na base do crânio, onde pescoço encontrava ombros. Ponto que treinamento instintivo de séculos de linhagem de cães de guarda identificava como letal. Os dentes afundaram profundo, atravessando pelo e pele, encontrando músculo e tendão. A criatura girou violentamente, tentando desalojar o cão, mas Boris tinha trava de mandíbula de alabai puro, força de mordida que alcançava 550 quilos por centímetro quadrado. Não soltou. A criatura rolou, esmagando o cão sob o próprio peso de mais de 200 quilos. Boris ganiu, mas manteve a mordida. Garras arranhando o dorso da criatura, tentando encontrar apoio. Marcelo aproveitou. Avançou enquanto ambos os animais rolavam no chão e enterrou o facão de prata na lateral direita da criatura, sob as costelas, puxando a lâmina para cima, em movimento de evisceração. A ponta do facão encontrou algo vital. A criatura se arqueou em espasmo, força sobre-humana, arremessando Boris 5 metros para o lado. O alabai bateu no chão fora do círculo de fogo, no nevoeiro, e não se levantou imediatamente. Marcelo ouviu o cão respirando, sons ásperos e molhados que indicavam costelas quebradas, perfurando o pulmão. Quis correr para Boris, mas a criatura ainda estava viva, se erguendo novamente em 2 patas, sangue negro, escorrendo de 3 ferimentos graves, pelagem fumegando em pontos onde fogo ainda ardia. Olhos fixos em Marcelo com ódio que transcendia instinto animal. Era reconhecimento consciente de inimigo, de algo que causara dor real, que resistira quando deveria ter morrido fácil. A criatura avançou mais devagar agora, mancando, mas ainda perigosa. Marcelo recuou, buscando o 2º galão de querosene que deixara na varanda. A criatura o perseguiu, saindo do círculo de fogo que começava a diminuir conforme o combustível no chão se esgotava. O nevoeiro os engoliu novamente, transformando o mundo em brancura sem referência. Marcelo correu cego, braços estendidos à frente, até bater na parede de madeira da casa. Tateou até encontrar a varanda, subiu, pegou o galão. A criatura emergiu da névoa 3 metros abaixo, subindo os degraus em movimento que misturava caminhada e escalada, usando as garras das patas dianteiras para se puxar. Marcelo abriu o galão e jogou o conteúdo diretamente na criatura. 5 litros de querosene encharcaram a pelagem já parcialmente em chamas. Acendeu o último fósforo que tinha no bolso e atirou. A criatura explodiu em bola de fogo. O urro que emitiu sacudiu as janelas da casa, som de agonia pura que Marcelo ouviria em pesadelos pelo resto da vida.
A criatura recuou cambaleante, rolando no chão tentando apagar as chamas que consumiam a pelagem oleosa com eficiência terrível. O cheiro de carne queimada se misturou ao almizcle, criando o fedor que fez Marcelo dobrar e vomitar bile ácida. Mas fogo não bastava. A criatura ainda se movia, ainda tentava se levantar. Pelagem queimada revelando pele enegrecida e músculos expostos mas funcionais. Marcelo desceu da varanda, pegou o facão de prata que caíra durante a luta e avançou. A criatura estava de lado, tentando rastejar de volta para a névoa, deixando rastro largo de sangue negro e pele carbonizada. Marcelo a alcançou, plantou o pé no pescoço forçando a cabeça contra o chão e começou a cortar. A lâmina de prata atravessou músculo, tendão, cartilagem, osso. Não foi corte limpo, foi trabalho brutal, primitivo, que exigiu 6 golpes completos com todo o peso do corpo atrás de cada um. A criatura se debateu nos primeiros 3 golpes, depois apenas tremeu, depois ficou imóvel. O 6º golpe separou a cabeça do corpo. Marcelo caiu de joelhos ao lado do cadáver, peito subindo e descendo em respirações rasgadas, sangue próprio misturado com sangue da criatura encharcando as roupas. Ficou assim por tempo indeterminado, talvez 1 minuto, talvez 10, antes de lembrar de Boris. Levantou cambaleante, dor no ombro ferido finalmente registrando agora que a adrenalina começava a baixar e correu para onde o cão caíra. Boris estava deitado de lado no nevoeiro que começava a se dissipar com a aproximação do amanhecer. Respirava, mas cada inspiração era acompanhada de som borbulhante. Marcelo se ajoelhou ao lado do animal, passou a mão pelo pelo branco e cinza agora vermelho de sangue. Boris abriu os olhos, focou em Marcelo e a cauda bateu no chão, uma vez, fraca, mas deliberada. Reconhecimento, alívio de ver o dono vivo. Marcelo sentiu lágrimas quentes descendo pelo rosto sujo de sangue e fuligem. Pegou o cão no colo, ignorando a dor no ombro, ignorando os 95 quilos de peso, e o carregou para dentro da casa. Deitou Boris sobre o tapete da sala, correu para pegar o kit de primeiros socorros que mantinha para emergências com o gado. Trabalhou no cão por 2 horas enquanto a luz do dia lentamente dissolvia o nevoeiro. Limpou ferimentos, aplicou pomada antibiótica, enfaixou as costelas quebradas, o melhor que conseguia com conhecimento limitado de veterinária de campo. Boris gemia baixo, mas não tentava se afastar, confiando que o que Marcelo fazia era necessário. Quando terminou, Marcelo tratou os próprios ferimentos. Os 3 sulcos no ombro esquerdo eram profundos, alcançando o osso em um ponto mais limpos. Despejou álcool diretamente nas feridas, mordendo um pano para não gritar, e costurou com linha de pesca e agulha curva. 12 pontos irregulares, mas funcionais. Enfaixou o ombro, tomou 3 comprimidos de dipirona que sobravam de quando Irina estava doente e finalmente permitiu que o corpo desabasse na cadeira da cozinha. Através da janela, via o corpo decapitado da criatura ainda fumegando no terreiro, real, físico, morto, mas Marcelo não sentiu vitória. Sentiu apenas exaustão que ia além do físico, peso existencial de quem olhou para o impossível e sobreviveu, mas perdeu algo no processo. Inocência, talvez. A ilusão de que realidade tinha limites confiáveis. Levantou com esforço, pegou mais 1 galão de querosene do depósito e saiu para terminar o trabalho. Encharcou o corpo da criatura com combustível, acendeu fogo novamente e ficou observando enquanto as chamas consumiam carne, osso, tudo. Alimentou a pira por 6 horas, adicionando lenha, garantindo que temperatura permanecesse alta o suficiente para transformar tudo em cinza. Quando terminou, só restava monte de cinza negra e fragmentos de ossos carbonizados que esmagou com pá até virar em pó. Juntou tudo, colocou em saco de aniagem, caminhou até o riacho mais próximo, onde a água corria funda e rápida, e despejou. A correnteza levou os restos para longe, dispersando-os, apagando a última evidência física de que a coisa havia existido. Voltou para a casa onde Boris dormia, respiração trabalhosa, mas estável. Sentou ao lado do cão, mão pousada no flanco quente, sentindo o coração forte batendo sob as costelas enfaixadas. Boris abrira os olhos, olhara para ele e voltara a dormir. Confiança absoluta. Marcelo ficou ali, imóvel, enquanto o sol subia completamente e transformava a paisagem em algo quase normal. Quase, porque ele sabia agora que normal era ilusão, que sob a superfície da realidade aceitável existiam fissuras por onde o impossível vazava.
e que ele, Marcelo Volkov, descendente de russos que fugiram de revolução e trouxeram cães de guarda porque sabiam que o mundo era mais perigoso do que governos admitiam, sobrevivera ao encontro, mas carregaria as marcas, físicas e mentais, para sempre. Boris levou 3 semanas para voltar a andar sem mancar. As costelas cicatrizaram tortas, criando saliências irregulares que Marcelo sentia sob o pelo quando acariciava o cão durante as noites frias de agosto. O corte acima do olho direito deixou cicatriz larga que puxava a pele, dando ao alabai expressão permanentemente carrancuda que combinava com a mudança no temperamento. Boris não era mais o mesmo cão. Continuava leal, continuava vigilante, mas algo havia se apagado. A confiança instintiva de que conseguiria proteger o território contra qualquer ameaça fora substituída por conhecimento adquirido em sangue. Havia coisas no mundo que nem 95 quilos de músculo e mandíbulas capazes de quebrar ossos podiam vencer sozinhos. O cão agora dormia dentro da casa, recusando-se a ficar no terreiro, mesmo quando Marcelo abria a porta e dava comando. Simplesmente olhava para o homem, movia a cauda uma vez e permanecia deitado no tapete da sala. Marcelo entendia, não insistia. Ambos haviam pago preço alto demais por vitória que não parecia vitória. O ombro de Marcelo cicatrizou mal. Os 12 pontos que ele mesmo aplicara com linha de pesca seguraram a carne unida, mas sem conhecimento médico adequado, o músculo deltoide não recuperou completamente. Tinha amplitude de movimento reduzida no braço esquerdo agora, dor constante que piorava com umidade e frio, e nos dias especialmente ruins, não conseguia levantar o braço acima da altura do ombro. Precisaria de cirurgia corretiva que nunca faria porque explicar as cicatrizes em formato de garras de animal desconhecido levantaria perguntas que não tinha energia para responder com mentiras convincentes. Então convivia com a limitação, ajustava a forma de trabalhar, carregava galões de água com o braço direito, dirigia a caminhonete segurando o volante com a mão boa. Mais uma marca permanente em corpo que já acumulava décadas de desgaste. Mais uma história que ninguém além dele e Boris conheciam completa. O gado levou mais tempo para se acalmar que homem ou cão. Por 6 semanas após aquela noite, os animais se recusavam a pastar no pasto leste, onde os 5 novilhos haviam sido destroçados. Ficavam agrupados nos pastos oeste e norte, nervosos, reagindo a qualquer som com pânico desproporcional. Marcelo perdeu 2 novilhas prenhas que abortaram de estresse. Perdeu um touro reprodutor que entrou em cerca de arame farpado tentando fugir de algo invisível e rasgou a artéria femoral, sangrando até a morte antes que Marcelo o encontrasse. Os prejuízos financeiros se acumulavam, somando-se aos 7 animais que a criatura matara, formando conta que ameaçava a viabilidade da fazenda. Marcelo considerou vender tudo, mudar para Curitiba, viver perto do filho em apartamento pequeno onde a maior ameaça seria trânsito e poluição. Mas a ideia durou menos que um dia. Aquela terra era sua, comprada com suor de 3 gerações de Volkov. Não seria abandonada por causa de criatura que agora era cinza dispersa em riacho distante. 3 meses após o confronto, em outubro, quando a primavera começava a aquecer os vales e derreter a geada matinal, Marcelo recebeu visita inesperada. Uma caminhonete Toyota Hilux branca, com o logotipo do Ibama na porta, parou no terreiro às 2 da tarde. Desceram 2 homens, ambos jovens, uniformizados, carregando pranchetas e câmeras. O mais alto, que se apresentou como fiscal ambiental, Rodrigo Cunha, explicou que estavam fazendo vistoria de rotina em propriedades da região, após múltiplos relatos de ataques de fauna silvestre não identificada. Tinham fotografias, fornecidas por outros fazendeiros, de pegadas grandes e rastros estranhos. Queriam examinar a propriedade de Marcelo, conversar sobre o ataque que ele reportara meses atrás. Marcelo os recebeu com educação fria, ofereceu café que aceitaram e os levou até o pasto leste, onde os 5 novilhos haviam morrido. O capim crescera de volta. Não havia mais rastros, não havia mais sangue, apenas pasto verde sob sol de primavera. Rodrigo tirou fotografias, fez anotações, perguntou sobre tamanho das pegadas, padrão dos ferimentos, comportamento dos animais antes e depois do ataque. Marcelo respondeu com verdades selecionadas, confirmou pegadas grandes, confirmou ferimentos graves, omitiu detalhes sobre a altura dos arranhões nas árvores, sobre a inteligência demonstrada pela criatura, sobre o confronto final. Quando Rodrigo perguntou se ele tinha fotografias ou amostras guardadas, Marcelo mentiu sem hesitar.
Queimei tudo, os cadáveres estavam atraindo urubus e fedendo. Não tinha tempo de documentar, precisava limpar. O fiscal anotou, fez expressão de leve desapontamento e disse que estava havendo discussão no órgão sobre possível população de onças pardas maiores que o normal, talvez híbridas com alguma espécie não catalogada, vivendo nas regiões mais remotas da Serra da Esperança. Iriam intensificar monitoramento com câmeras trap. Marcelo apenas concordou com a cabeça, sabendo que câmeras trap nunca capturariam o que ele matara porque o que ele matara estava morto, queimado, disperso. Os fiscais partiram 1 hora depois, levando o relatório que seria arquivado, junto com dezenas de outros relatórios similares, contribuindo para a estatística que talvez resultasse em estudo acadêmico, que talvez fosse lido por meia dúzia de pesquisadores que nunca visitariam aqueles vales. Marcelo os viu partir com alívio. A visita confirmara o que ele já sabia. O sistema não tinha estrutura nem vontade para lidar com verdade. Preferiam explicações que se encaixassem em categorias conhecidas. Onças grandes, híbridos, população isolada de espécie rara, a admitir que havia buracos na catalogação da realidade. E Marcelo preferia assim. Não queria atenção. Não queria cientistas invadindo sua propriedade procurando evidências que não existiam mais. Queria apenas continuar vivendo, criando gado, envelhecendo em paz com Boris ao lado, carregando o peso do conhecimento em silêncio. Mas o silêncio tinha custo. Nas noites de insônia que se tornaram mais frequentes após o confronto, Marcelo pensava nas implicações maiores. Se uma criatura daquelas existira ali, poderiam existir outras. Em outros vales, outras serras, outros pedaços esquecidos do interior brasileiro, onde homens viviam isolados e morriam sem que ninguém perguntasse muito. Quantos ataques arquivados como fauna não identificada eram na verdade encontros com o impossível? Quantos fazendeiros, garimpeiros, seringueiros, mateiros haviam enfrentado sozinhos o que ele enfrentara e perdido? Quantos corpos nunca encontrados, quantos desaparecimentos explicados com se perdeu na mata ou foi levado por onça, eram na verdade vítimas de coisas que lendas nomeavam, mas ciência se recusava a admitir. O peso dessas perguntas era maior que o peso da dor no ombro. Era peso de testemunha solitária de verdade que não podia ser compartilhada sem ser desacreditada. Marcelo voltou a escrever no caderno espiral, mas agora com propósito diferente. Não apenas documentação do ataque, mas análise. Escreveu sobre o comportamento da criatura, sobre os padrões de caça, sobre como evitar as armadilhas iniciais demonstrando aprendizado. Escreveu sobre a lâmina de prata, sobre como penetrar a carne que rifle de pressão não conseguira furar, confirmando que lendas antigas carregavam fragmentos de conhecimento prático acumulado ao longo de séculos. Escreveu sobre Boris, sobre como a linhagem dos Alabai trazida por seu avô do Turcomenistão provara seu valor final, criada especificamente para enfrentar lobos que eram maiores e mais perigosos que lobos comuns. Escreveu tudo isso não como diário pessoal, mas como manual. Para quem? Não sabia. Talvez para o filho, se algum dia decidisse voltar para a fazenda. Talvez para algum próximo dono da terra, décadas no futuro. Talvez apenas para si mesmo, organizando pensamentos, encontrando sentido em trauma que ameaçava fragmentar a sanidade. Em novembro, seu Nestor morreu. Marcelo soube quando foi visitar o ucraniano e encontrou a casa trancada, galinhas soltas no quintal bicando terra sem supervisão, e vizinho distante explicando que o velho sofrera derrame 3 dias antes, fora levado para o hospital em Prudentópolis, mas não resistira. Tinha 84 anos, vivera vida longa para padrões da região. Marcelo foi ao velório simples na igreja ortodoxa, ficou parado ao lado do caixão de madeira barata, e olhou para o rosto tranquilo do homem que lhe dera a lâmina de prata que salvara sua vida. Quis agradecer, mas mortos não ouvem. Quis devolver o facão, colocá-lo no caixão junto com o corpo, mas sabia que seria desperdício. A arma precisava continuar existindo. Talvez outro precisasse dela algum dia. Guardou o facão embrulhado no pano de linho no mesmo baú onde mantinha o caderno, as fotografias que tirara mas nunca mostrara aos fiscais, e os últimos tufos de pelo cinza escuro que não queimara, guardados como prova para si mesmo de que não enlouquecera. O filho ligou em dezembro, primeira vez em 8 meses, perguntando se Marcelo tinha planos para o Natal.
A voz vinha distante, desinteressada, cumprindo a obrigação filial, sem entusiasmo real. Marcelo disse que passaria o feriado na fazenda como sempre, que estava tudo bem, que o gado ia recuperando, que Boris estava velho, mas resistente. Não mencionou o ombro que doía constantemente. Não mencionou as cicatrizes. Não mencionou as noites acordado ouvindo sons que provavelmente eram apenas vento, mas que faziam Boris levantar e rosnar baixo. O filho disse que talvez visitasse em janeiro, talvez não. Trabalho estava corrido em Curitiba. Marcelo disse que não havia problema, que entendia. Desligaram com promessas vazias que ambos sabiam que não seriam cumpridas. Marcelo olhou para o telefone via satélite por longo momento, após desligar, sentindo o peso da solidão que escolhera, mas que às vezes pesava mais que osso quebrado. Ano Novo chegou com tempestade que durou 3 dias, transformando estradas de terra em rios de lama e isolando a fazenda completamente. Marcelo e Boris passaram a virada sozinhos, sem fogos de artifício, sem comemorações. Apenas chuva batendo no telhado de zinco e vento, sacudindo as araucárias centenárias. À meia-noite, quando o ano mudou oficialmente, Marcelo serviu dose dupla de cachaça artesanal que guardava para ocasiões especiais. Levantou o copo em direção a Boris deitado no tapete e brindou em silêncio. O cão bateu a cauda no chão 2 vezes. Reconhecimento, companheirismo, sobrevivência compartilhada. Marcelo bebeu a cachaça de um gole, sentindo o líquido queimar garganta e aquecer estômago, e permitiu que algo próximo de paz temporária assentasse sobre ele. Não alegria, não felicidade, apenas a aceitação tranquila de homem que enfrentou o pior que o mundo tinha a oferecer e ainda estava respirando. A primavera virou verão, e gradualmente a fazenda retomou o ritmo. O gado voltou a pastar no pasto leste. Nasceram bezerros saudáveis. As novilhas que sobreviveram ao estresse ficaram prenhas novamente. Marcelo contratou peão temporário para ajudar com a castração e a marcação. Primeiro trabalho com assistência que aceitava em anos. O rapaz de 22 anos trabalhou bem, fez perguntas sobre manejo de gado, não perguntou sobre as cicatrizes no ombro de Marcelo que ficavam visíveis quando ele tirava a camisa no calor. Quando o trabalho terminou, Marcelo o pagou com dinheiro e um conselho. Se um dia você tiver terra própria lá pro lado da serra, mantenha bons cães. E se achar rastro que não faz sentido, não investiga sozinho. Não vale a pena descobrir certas coisas. O rapaz concordou com a cabeça, claramente sem entender, aceitando como sabedoria de velho fazendeiro que viveu tempo demais isolado. Marcelo não elaborou. Algumas lições só fazem sentido quando vividas. Em março, 14 meses após o confronto, Marcelo estava verificando cerca no limite da propriedade, quando encontrou pegada. Grande, canina, mas não exatamente, impressa em terra úmida perto de um dos riachos. Fresca, feita nas últimas 12 horas. Sentiu o estômago despencar, mãos tremerem, suor frio molhar as costas apesar do calor de 30 graus. Chamou Boris, que estava a poucos metros. O cão se aproximou, farejou a pegada e rosnou. Mas não o rosnado de terror da primeira vez. Rosnado de reconhecimento, de memória de dor, mas também de determinação. Boris olhou para Marcelo e Marcelo olhou de volta. Entendimento passou entre homem e cão sem necessidade de palavras. Se era o que pareciam pensar, se havia outra criatura, enfrentariam novamente, juntos, porque era o que faziam. Era o que eram agora. Marcelo seguiu o rastro por 200 metros até a borda da mata nativa, onde as pegadas desapareciam entre as taquaras. Não entrou. Voltou para a casa, pegou o facão de prata, verificou o fio e o pendurou novamente ao lado da cama. Pronto, esperando. Mas semanas passaram e nada aconteceu. Nenhum ataque ao gado, nenhum som estranho na noite, nenhuma nova pegada. Marcelo começou a questionar se realmente vira o que pensou ter visto. Se não fora apenas sombra de memória traumática projetada em marca de cão, grande comum. Queria acreditar nisso. Parte dele precisava acreditar que o confronto tinha sido único, definitivo, que não teria que passar por aquilo novamente aos 59 anos, com corpo mais quebrado e cão mais velho. Mas parte maior, parte moldada por décadas de vida dura em terra, que não perdoava erros, sabia que verdade era outra. Sabia que o mundo era maior e mais estranho do que mapas oficiais mostravam, que havia vales onde criaturas impossíveis caçavam, que ele matara uma, mas isso não significava que era a única, significava apenas que ele sobrevivera ao encontro. Por enquanto, Marcelo Volkov
Continuou vivendo. Acordava às 5 da manhã, verificava o gado, mantinha as cercas, alimentava Boris, escrevia no caderno quando insônia não o deixava dormir. Envelheceu mais rápido naquele ano que nos 5 anteriores, cabelos ficando completamente brancos, costas curvando levemente sob peso invisível. Mas continuou, porque era o que homens como ele faziam. Continuavam, seguravam a terra que lhes fora confiada, protegiam o que podiam proteger. Carregavam verdades que não podiam ser ditas. E quando a noite descia sobre os campos gerais, quando o nevoeiro subia dos vales e a temperatura despencava, Marcelo verificava se o facão de prata ainda estava afiado, se Boris ainda respirava sono inquieto, mas vigilante. E esperava, sempre esperando. Porque no silêncio daquelas montanhas esquecidas, entre as araucárias que testemunharam um século de história secreta, ele aprendera a verdade que lendas antigas sempre souberam. Algumas guerras nunca terminam completamente. Apenas fazem pausas entre batalhas, e homens que sobrevivem à primeira batalha ganham apenas o direito de lutar na próxima, carregando cicatrizes como medalhas que ninguém além deles compreende o significado. Se esta história te fez questionar o que mais existe nos vales esquecidos do Brasil, nos pedaços de terra onde o Estado nunca chega e a ciência nunca olha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a história de Marcelo e Boris é apenas uma entre centenas que permanecem enterradas no silêncio do interior. Você acredita que o isolamento protege ou apenas esconde? Que há coisas nas montanhas brasileiras que desafiam catalogação oficial? Deixe sua opinião nos comentários e se você vive em zona rural, conta se já viu ou ouviu algo que não consegue explicar. Porque às vezes o impossível deixa rastros que só quem vive longe testemunha.